E aí pessoal, beleza? Vamos para a última parte do simulado. Na verdade era para ter terminado na parte 3, só que eu já estava praticamente sem voz. Eu tinha esquecido de colar o comentário da questão 266. Então vamos terminar agora o simulado, que ao todo são 300 questões do DEPEN, questões comentadas. Agora parte 4, simulado do DEPEN. Imagine como sendo a prova do CESP com errada, anula a certa, já analise quais você deixaria em branco, quais você vai errar, para ter uma base para a prova. Para quem não sabe, questão elaborada por mim. Algumas são questões elaboradas por mim, algumas outras são questões das bancas, esse CESP e tal. Vamos lá. Conforme a portaria 157 de 2019, digo o item seguinte: as visitas sociais em parlatório deverão ter agendamento prévio, duração máxima de até 3 horas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 92 do anexo do decreto 6.049/2007, e serão realizadas semanalmente em dias úteis no período vespertino das 13 às 19h30, permitindo a cada preso acesso até 2 visitantes, sem contar as crianças. No caso de visita de interdito, será necessário acompanhamento do curador durante toda a permanência do estabelecimento penal federal, exceto no parlatório, inclusive na hipótese de autorização judicial e designação de outro responsável. Lembrando que sempre que eu ler a questão, você pode dar pausa no vídeo, ler, reler, leia com calma, não precisa de pressa. Se imagine como se estivesse na prova. Vamos lá para a resposta errada. Lembrando também que eu sempre gosto de repetir aqui a parte para vocês lerem e relerem. Dou uma destacada aqui nas palavras mais importantes. Por exemplo, esse artigo aqui é possível fazer inúmeras questões através deste artigo, então ele é muito importante. Tem muitos detalhes aqui, muitos pormenores. Vamos lá. No caso de visita de interdito, será necessário o acompanhamento do curador durante toda a permanência no estabelecimento penal federal, inclusive no parlatório, aqui está invertido, aqui foi posto, exceto no parlatório, inclusive na hipótese de autorização judicial. Aqui já está exceto, então houve uma inversão, e as bancas às vezes fazem isso também. Então, muito cuidado. Por exemplo, suponha que esteja normal. Aí tem uma palavra não e dá uma negativa. Às vezes a banca simplesmente retira o não e coloca como uma afirmativa o texto. Então você tem que ter cuidado. O ideal é você se imaginar como você fosse o examinador da banca. A lei seca, você não tem que decorar tudo. Você memoriza as palavras-chave, que são as que as bancas costumam trocar mais. E como é que você vai saber isso? Resolvendo inúmeras questões de provas. Inclusive já coloco cores de algumas palavras aqui, e grifo também já para ajudar você a memorizar o contexto e dar maior ênfase nas palavras mais importantes. E no geral você vai ler corriqueiramente, de forma habitual. Vai dar maior ênfase nas palavras mais importantes, mas no todo você vai ler normalmente. Porque na prova vai vir as palavras-chave e o contexto do que você leu, de forma corriqueira, também vai vir. E porque também, às vezes, a banca parafraseia. Por exemplo, o CESP gosta de parafrasear. O CESP pode pegar esse parágrafo 2º, escrever de forma completamente diferente, as palavras diferentes, mas dizer a mesma coisa, e a questão está correta. Por isso tem que ficar muito atento.
Sandra, de 16 anos de idade, foi admitida em centro socioeducativo de internação feminina. No acolhimento, o assistente social que atendeu identificou os principais elementos da história da vida da adolescente. Seus pais morreram quando ela ainda era bebê, por isso foi criada por sua avó paterna, Janete, atualmente com 70 anos de idade, com quem ainda reside. A avó é tutora de Sandra e outros 3 netos menores de idade, que são as únicas pessoas que moram com ela. A renda da família é um salário mínimo proveniente de pensão especialmente indenizatória a que a Janete tem direito. Sandra está grávida de 12 semanas e seu namorado Pedro, de 28 anos de idade, usuário de drogas e genitor do nascituro, cumpre pena de regime fechado por tráfico de drogas. A partir da situação hipotética, julgue o item seguinte. A Pedro, namorado de Sandra, devem ser garantidos os serviços de atenção à saúde definidos pelo sistema penitenciário em que ele cumpre a pena. Vamos para a resposta correta. Assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime, orientar o retorno à convivência em sociedade. A assistência estende-se ao egresso. A assistência será a saúde, ou seja, mesmo na situação dele, ele tem direito à assistência à saúde. Então a questão está correta. Aí tem esse complemento aqui. Considera-se egresso para os efeitos dessa lei o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, o liberado condicional durante o período de prova. Então, informação complementar. O próximo item apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada à luz das medidas de assistência previstas na Lei de Execução Penal. Pedro, analfabeto, sentenciado a 8 anos de reclusão, ingressou no sistema penitenciário, consignando-se seus registros à falta de instrução fundamental. Nessa situação, é obrigatório que o estabelecimento prisional garanta que Pedro frequente o ensino fundamental nos mesmos moldes e requisitos do sistema escolar da unidade federativa a que pertence esse estabelecimento. Vamos para a resposta. Correto. O ensino de primeiro grau é obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Então, a questão está correta. O próximo item apresenta a situação hipotética seguida de uma assertiva, seja julgada à luz das medidas de assistência previstas na Lei de Execução Penal. Um preso após o cumprimento de pena privativa de liberdade pelo período de 10 anos foi definitivamente liberado e, contados 6 meses de sua saída do estabelecimento prisional, ele requereu do Estado a concessão de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado, bem como a colaboração para obtenção de trabalho, o que foi negado, dada a sua condição de egresso. Nessa situação foi correto o indeferimento, ou seja, a não aprovação do pedido, uma vez que o egresso não possui direito à assistência nos termos pretendidos. Vamos para a resposta. Errado. Assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para
a vida em liberdade, a concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de até 2 meses. O prazo estabelecido no inciso 2 poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração da assistência social, o empenho na obtenção do emprego, conceder-se regresso para os efeitos dessa lei, liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento, ou liberado condicional durante o período de prova. O serviço de assistência social colaborará com o egresso para obtenção de trabalho. Então, a questão está errada. Esses artigos aqui são muito importantes, eles têm artigos, parágrafos, incisos, muitas informações e são muito cobrados em provas. Por isso que eu fiz questão de mostrar aqui a todos aqui. Então dê muita atenção. Esses daqui são muito importantes. O próximo item apresenta uma situação hipotética que seguida de uma assertiva ser divulgada à luz das medidas de assistência previstas na LEP. Manuel, sentenciado a 25 anos de reclusão, não reúne condições para custear a contratação de advogado que acompanhe a execução de sua pena. Nessa situação, a assistência jurídica deverá ser garantida pelo Estado de forma integral e gratuita, sob responsabilidade da Defensoria Pública, dentro e fora do estabelecimento penal. Vamos para a resposta. Correto. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para custear advogado. As unidades federativas deverão ter serviço de assistência jurídica integral. Aqui está um errinho de integral e gratuito pela Defensoria Pública dentro e fora dos estabelecimentos penais. Com relação aos estabelecimentos penais federais, julgue os itens seguintes. As questões do DEPEN. Os estabelecimentos penais federais destinam-se a promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos, provisórios ou condenados, inclusive daqueles sujeitos ao regime disciplinar diferenciado. Vamos para a resposta. Correta. Os estabelecimentos penais federais têm por finalidade promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos, provisórios ou condenados, cuja inclusão se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso. Estabelecimentos penais federais também abrigarão presos, provisórios ou condenados sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, previsto no artigo 1º da LEP. Vamos lá. Com relação à assistência educacional e assistência do trabalho do preso, fatores fundamentais para o reingresso do apenado na sociedade, julgo o item seguinte, situação hipotética. João, em cumprimento de pena em regime fechado, ao executar serviço de limpeza dentro do estabelecimento prisional, acidentou-se gravemente, o que resultou em perda de um dos dedos de sua mão direita. Nessa situação, considerando-se o fato de que o trabalho interno é remunerado, João tem direito à indenização com base nas disposições legais trabalhistas. Vamos para a resposta. Errado. O trabalho condenado como dever social e condição de dignidade humana terá finalidade educativa e produtiva. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho, ou seja, não diz respeito
Além disso, vejamos o que diz o artigo 126, parágrafo 4º. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão, ou seja, não tem nexo com a CLT, regime trabalhista. Nos termos da execução penal de julgo itens que se segue acerca do Instituto da Remissão. Esse assunto aqui é muito cobrado em provas também, fique atento à parte que diz respeito à remissão. A remissão pelo trabalho na proporção de 1 dia de pena a cada 3 dias trabalhados diz respeito a todos os regimes de execução da pena, o aberto, o fechado e o semiaberto. Vamos para a resposta. Errado. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo a parte do tempo de execução da pena. Aqui não está incluso o regime aberto. Como se percebe, logo a questão está errada. Então é regime fechado e semiaberto. Então a questão que está errada. No que tange ao regime aberto, a remissão, aí tem um complemento aqui, diz respeito apenas aos estudos, conforme o artigo 126, parágrafo 6º. O condenado que cumpre a pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir pela frequência de curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Então, vamos lá. Nos termos da LEP julgo item que se segue acerca do Instituto da Remissão. Um preso em regime semiaberto que trabalhe durante o dia em jornada de 6 horas diárias e estude em horário noturno pelo período de 4 horas terá direito a cada 3 dias de exercício conjunto dessas atividades ao abatimento de 2 dias de pena. Vamos para a resposta. Correto. 1 dia a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. 1 dia ao que ele tem direito a cada 3 dias de trabalho. Ele estudou e trabalhou durante 3 dias. Estudou e trabalhou durante 3 dias. Dessa forma, 3 dias de estudos, cada dia 4 horas, mais 4, mais 4, igual a 12. Então, 1 dia. 3 dias de trabalho, a cada 3 dias de trabalho, 1 dia. Conforme o caso inteiro, ele ganhou 2 dias, que está parecendo questão de raciocínio lógico. Mas é como eu costumo falar, você tem que entender, não adianta querer decorar, você tem que entender a lei seca. Por mais difícil e chato que seja, tem que procurar entender o contexto. Mas vamos lá, prossigamos. Com relação à assistência educacional e assistência ao trabalho do preso, fatores fundamentais para o reingresso do apenado na sociedade, julgo o item seguinte. Esse também é um assunto muito cobrado em provas. Há uns assuntos que são mais cobrados em provas do que outros. É algo que é remissão, esse daqui é muito importante. O trabalho remunerado é obrigatório ao preso e deve vincular-se à sua capacidade e aptidão, ressalvada essa obrigatoriedade para o segregado provisório, para que um trabalho será facultativo, limitado ao interior do estabelecimento prisional em que se encontre recolhido. Vamos para a resposta. Correto. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia
tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. O condenado a pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório, só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Também muito importante esses daqui. Considerando o entendimento jurisprudencial do STJ, julgue o item a seguir em relação às faltas disciplinares praticadas no curso da execução penal. O reconhecimento de falta grave decorrente de prática de fato definido como crime doloso independe do trânsito em julgado em sentença penal condenatória. Vamos para a resposta. Correto. O reconhecimento de falta grave decorrente de cometimento de fato definido como crime doloso, a banca pode colocar culposo, no cumprimento de pena prescinde, ou seja, não precisa de trânsito em julgado. Independe de trânsito em julgado, ou seja, prescinde do trânsito em julgado. Cuidado. Também a situação imprescinde é indispensável. Prescinde, dispensável. Às vezes a banca faz o seguinte, o correto seria imprescindível. E o que a banca faz? De forma sutil, altera só essa parte, prescindível. E o candidato às vezes não se atenta ou até mesmo não sabe o significado da palavra e acaba errando a questão. Então, muito cuidado com as pegadinhas. Prescinde do trânsito em julgado, sentença penal condenatória, processo penal instaurado para a apuração de fato. Ante o exposto, percebe-se a importância que há em estudar súmulas. Estude súmulas também. Súmulas do STJ, STF, súmulas vinculantes e para o DEPEN, no caso. Para outros concursos, é depender do cargo, aí tem que estudar informativos, doutrina, etc. Mas enfim, vamos lá. Com relação às nulidades do processo penal, há recursos em geral e execução penal, julgue o item a seguir. A prática de falta grave do apenado no curso da execução penal acarreta a perda da totalidade dos dias remidos ao assunto aqui de novo, remissão, com o trabalho, recomeçando-se a contagem a partir da data da infração disciplinar. Vamos para a resposta. Errado. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3, lá informou a totalidade do tempo remido. Observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Questão errada. O próximo item apresenta a situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada à luz das medidas de assistência previstas na LEP. Um preso em cumprimento de pena de reclusão, regime fechado, recebeu a notícia do falecimento de seu filho, requeriu permissão para comparecer ao enterro. Nessa situação, no caso seja autorizada a saída do preso, caberá ao assistente social em atividade no estabelecimento prisional acompanhar pessoalmente o preso e apresentar ao final ao diretor do estabelecimento relatório em que circunstancie o comportamento do preso no período em que este estiver fora. Vamos para a resposta. Errado. Incumbe ao assistente social acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e aos presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta. Quando ocorrer um dos seguintes fatores: falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, acidente do descendente ou irmão, necessidade de tratamento médico. A permissão de saída será concedida pelo outro diretor
do estabelecimento onde se encontre o preso. Então, o assistente social ele vai acompanhar o resultado das permissões das saídas e não o preso. Já pensou? O preso ser acompanhado apenas pelo assistente social seria muito perigoso, é mediante escolta. Então a questão está errada. Isso daqui também é um assunto que, vez ou outra, é cobrado em prova. Então fique atento. Em cada item a seguir, é apresentada a situação hipotética seguida de um assertivo a ser julgado com base na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores a respeito de execução penal, lei penal no tempo, concurso de crimes, crime impossível e arrependimento posterior. Diogo, condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática de determinado crime, deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Todavia, na cidade onde se encontra, só há estabelecimento prisional adequado para a execução da pena em regime fechado. Nessa situação, o juiz poderá determinar que Diego inicie o cumprimento de pena no regime fechado. Vamos para a resposta. Errado. A falta do estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no recurso especial, Segundo esses parâmetros, no que tange ao subsidiário, caso na falta de estabelecimento penal adequado ocorresse a manutenção para regime prisional mais gravoso, tipificaria na violação ao princípio constitucional da individualização da pena e, inclusive, ao da legalidade, expresso na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 46, 39 e tal. E daqui a pouco tem que trabalhar. Deixa eu acelerar aqui. O próximo item apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada à luz das medidas de assistência previstas na LEP. José foi condenado a 18 anos de reclusão e recolhido em estabelecimento prisional. No curso da execução da pena, ele contraiu doença grave e foi constatada a impossibilidade de o estabelecimento prisional prover a assistência médica necessária. Nessa situação, a assistência médica ao preso deverá ser custeado pela família do sentenciado em outro local, desde que haja autorização expressa do juiz competente. Vamos para a resposta. Errado. Assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência e sociedade. Como se percebe, a assistência médica do preso deverá ser custeada não pela família dele, mas pelo Estado. Em síntese, a assistência ao preso é dever do Estado e não da família do detento. Assistência será a saúde. O preso tem direito à assistência no que tange a sua saúde. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para promover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local mediante autorização da direção do estabelecimento. A autorização é da direção do estabelecimento e não do juiz. Mediante a autorização do juiz. Isso daqui é muito também cobrado. Às vezes diz respeito ao diretor do estabelecimento penal, e às vezes a banca coloca juiz da execução penal, ou então diz respeito à situação ao juiz da execução penal e a banca coloca ao diretor do estabelecimento penal, prisional. Então é algo que a banca também gosta de inverter para levar o candidato ao erro. Julguei subsequente com relação às disposições da LEP. A determinação do regime de cumprimento do condenado por mais de um crime em processos distintos deve ser feito pelo resultado da soma ou unificação das penas observadas, quando for o caso, a detração ou a remissão. Vamos para a resposta. Correto. Quando houver a condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observado quando for o caso, a detração ou a remissão. No disposto, percebe-se a importância que em ler a lei seca, ou seja, leia, releia, vai marcando as palavras mais importantes da lei seca. Aos poucos você vai pegando o jeito da coisa.
Gesso, com 21 anos de idade, e Gilson, com 16 anos, foram presos em flagrante pela prática de crime após regular tramitação do processo nos juízos competentes. Gesso foi condenado pela prática de extorsão mediante sequestro e Gilson por cometimento de infração análoga a esse crime. Com relação a essa situação hipotética, julgue o próximo item. Conforme o entendimento dos tribunais superiores, tendo sido condenado pela prática de crime hediondo, Gesso deverá ser submetido, ou seja, que é uma obrigação, ao exame criminológico para ter direito à progressão de regime. Vamos para a resposta. Errado. Esqueci de colocar vermelho aqui. Vamos ver o que diz a súmula vinculante 26. Para efeito de progressão de regime do cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072 de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo. E lá está como devendo. Devendo é um ônus, obrigação. Podendo é facultativo. Determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico. Dessa forma, não é um dever o exame criminológico, mas sim uma faculdade. Segundo os termos da súmula 534 do STJ, a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão do regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Por sua vez, dispõe a súmula 535 do STJ que a prática de falta grave não interrompe o prazo para o fim de comutação de pena ou indulto. Vamos para a resposta. Correto. Vamos ver o que diz a súmula 534. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Súmula 535. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. A banca pode muito bem investir, caso queira, ambos informar como sendo essa daqui e essa daqui, ou então colocar aqui que não interrompe, enfim, eu estou atrasado já. Vamos lá, vamos acelerar aqui. Julgue o próximo item relativos à pena, sua aplicação e a medida de segurança. É possível submeter o agente inimputável a tratamento ambulatorial se o ato criminoso por ele praticado for punível com a pena de detenção. Vamos para a resposta. Correto. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Se, todavia, o fato for previsto como crime punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Então, vamos lá. João Valente, sua condição de servidor público de determinado Estado livre e consciente, apropriou-se de bens que tinham sido apreendidos pela entidade pública onde ele trabalha e que estava sob sua posse em razão de seu cargo. João chegou a apresentar diversos parentes com alguns dos referidos produtos. Após a apuração dos fatos, João devolveu os referidos bens, mas ainda assim foi denunciado pela prática de peculada apropriação, crime para o qual é previsto pena privativa de liberdade de 2 a 12 anos de reclusão e multa. A partir da situação hipotética, julgou item subsecutivo, considerando a disciplina acerca dos crimes contra a administração pública. De acordo com o entendimento do STJ, se João for réu primário e o prejuízo ao erário causado por ele tiver sido de pequena monta, será possível a aplicação do princípio da insignificância. Questão boa. Vamos para a resposta. Errada. O princípio da insignificância não é aplicável aos crimes contra a administração pública. Então, fique atento a isso. Sobre o princípio da
insignificância, bagatela. As condutas que ofendam minimamente os bens jurídicos penais tutelados não podem ser considerados crimes, pois não são capazes de lesionar de maneira eficaz o sentido social de paz. Exemplo paradoxal disso diz respeito a furto de um pote de manteiga no mercado. Tudo deve ser avaliado num caso concreto. Para o STF, os requisitos objetivos para a aplicação desse princípio são mare. Princípio da insignificância, você vai memorizar mare. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzir o grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão. Vamos acelerar aqui. Julgue os itens subsecutivos acerca de crime e aplicação de penas. Na hipótese de crime continuado ou permanente, deve ser aplicada a lei penal mais grave, mais gravosa, se essa tiver entrado em vigor antes da cessação, da continuidade ou da permanência. Vamos para a resposta. Certo? Suma muito importante. 711 do STF. A lei penal mais gravosa aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, cuidado, não confunda. A lei penal retroagirá, mas nesse caso aqui não. A mais benéfica. Verificando-se que o fato evidentemente não constitui crime, o delegado poderá mandar arquivar inquérito policial desde que o faça motivadamente. Sobre inquérito policial, arquivamento também é muito cobrado em provas, apesar de ser, de certa forma, simples de entender, mas é muito cobrado em prova. Errado. A autoridade policial que não poderá mandar arquivar os autos de inquérito. Entre as providências que a autoridade policial deverá tomar logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, encontra-se a reprodução simulada dos fatos, que somente deverá ser efetivada se não contrariar a moralidade ou a ordem pública. Vamos para a resposta. Correto. Para verificar, segundo o artigo 7 caput CPP, Código de Processo Penal, para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contraria a modalidade ou a ordem pública. Cabe salientar ainda que o réu não é obrigado a isso que é uma informação muito importante. O réu não é obrigado a participar de reconstituição de crimes, que também costuma cair em prova. Cuidado. Haja visto que isso viola o princípio da presunção de inocência e suprime a garantia contra a autoincriminação. O inquérito policial é um procedimento sigiloso e, nessa etapa, não são observados o contraditório e a ampla defesa. Vamos para a resposta. Correto. Artigo 20, caput CPP. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Além disso, também está certo que não há acusação no inquérito, mas sim uma investigação. Então, no inquérito policial, não há uma acusação. Então, há necessidade no inquérito policial de haver o contraditório e ampla defesa. Há uma investigação. Principais características do inquérito policial: inquisitivo, sigiloso, indisponível, dispensável, porque não é obrigatório haver o inquérito policial, a depender do caso, escrito, oficioso, discricionário, ou seja, facultativo. Então, vamos lá. O inquérito policial é um instrumento indispensável à averiguação do fato e da autoria criminosa. Vamos para a resposta. Errado. O inquérito policial não tem natureza de processo judicial, mas sim de processo administrativo, ou seja, procedimento administrativo informativo, o qual busca
indícios de autoria e materialidade do crime têm caráter meramente informativo. O MP pode dispensar o inquérito quando tiver elementos suficientes para promover a ação penal. Assim, o MP não é imprescindível, ou seja, indispensável. Por inviabilizar a responsabilidade criminal, não se admite a notícia crimes anônima. Vamos para a resposta. Errado. Segundo o entendimento jurisprudencial, é permitido, todavia, a autoridade policial deverá analisar se os fatos relatados são verídicos. Exemplo. Caio presencia Tício e Mévio cometendo um crime de roubo. Ante o exposto, de forma anônima, ou seja, diz que denúncia, ele informa a polícia sobre tal infração. Caio informa a polícia, só que a polícia não é obrigada a de cara já ir. A polícia vai verificar se decorre, se realmente é algo que está acontecendo tal. Então, deverá analisar se os fatos relatados são verídicos. Por isso que é facultativo. Não necessariamente já ir numa ligação, por exemplo, disco de denúncia. Tem que analisar se realmente é um fato concreto, se é um trote e tal. Eles têm as técnicas devidas para isso. O direito brasileiro reconhece o direito do defensor no interesse do representado, de ter acesso amplo aos elementos de prova documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária que diga respeito ao exercício do direito de defesa. Vamos para a resposta. Súmula vinculante 14 do STF. Com base nesse entendimento, no âmbito do inquérito policial, ressalva-se o acesso da defesa às diligências que, no momento do requerimento de vistas dos autos, ainda estejam em tramitação ou ainda não tenham sido encerradas. Conforme o súmula vinculante 14, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em processo investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, a questão está correta. E eu aconselho muito também como eu falei antes, ler súmula vinculante. Ela é muito importante e é pequena. Então, vá lá. Via de regra, em crimes de atribuição da Polícia Civil Estadual, caso o indiciado esteja preso, o prazo para a conclusão do inquérito será de 15 dias, podendo ser prorrogado. Caso o agente esteja solto, o prazo para a conclusão do inquérito será de 30 dias, podendo também ser prorrogado. 15, 30 é o que eu costumo dizer. Quando houver prazo, procure memorizar, porque é cobrado em provas. Vamos para a resposta. Errado. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado estiver preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nessa hipótese, a partir do dia, essa parte também é muito importante, em que se executar a ordem de prisão, ou 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Aí, para complementar a informação, o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, você precisa memorizar esses prazos. Será de 5 dias contado de quê? Da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos do inquérito policial e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, solto ou afiançado, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, contar-se-á o prazo a partir da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. São muito importantes esses dois artigos. Tenham muito cuidado, você precisa memorizar os pontos que mais importantes. O término do inquérito policial é caracterizado pela elaboração de um relatório e por ser juntado pela autoridade policial responsável, que não pode, neste relatório, indicar testemunhas que não tiveram sido inquiridas. Vamos para a resposta.
Errado. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Então, a questão está errada. No inquérito policial, o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Vamos para a resposta. Correto. O ofendido ou seu representante legal e indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Informação complementar e muito importante. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável, ou seja, obrigatório, imprescindível que o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do executado. Nesse caso aqui, se houver apenas a confissão do acusado, não irá substituir. Quando houver indícios, tipo homicídio, tal, algo do tipo, será indispensável o exame de corpo de delito, agressão física, tal. Então, cuidado. Sempre ligue uma coisa a outra, aqui e aqui. A respeito das garantias constitucionais relativas ao PAD, julgo o item a seguir. Conforme jurisprudência do STJ, a instauração de processo administrativo disciplinar com base unicamente em denúncia anônima é viável desde que tenha sido realizado previamente procedimento investigatório. Vamos para a resposta. Correto. Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação de sindicância, é permitida a instauração de PAD com base em denúncia anônima em face do poder dever de autotutela imposta à administração. Então, está correto. Em relação à aplicabilidade das normas constitucionais e às atribuições e responsabilidades do Presidente da República, julgo a seguir. A norma constitucional que assegura o direito de greve dos servidores públicos tem eficácia contida. Isso é um assunto que vai confundir muitos nessa questão, uma vez que a produção de seus efeitos depende de normas infraconstitucionais integrativas. Vamos para a resposta. Errado. Direito de greve de quem? Dos servidores públicos. Eficácia contida. Errada. Eficácia limitada. O artigo 37 da Constituição, no caso aqui, trata dos estatutários, servidores públicos federais, dos servidores públicos. A eficácia contida aqui no direito de greve diz respeito ao seletistas, artigo 9º, parágrafo 1º. Seletistas, empregados públicos e empregados privados. Eficácia contida. Eficácia limitada são os servidores. Eficácia contida em empregados públicos regidos pela CLT, que são regidos pela CLT, e os empregados privados. Esse cargo diz respeito aos seletistas. Aqui, É assegurado o direito de greve, no caso que os seletistas, competindo aos trabalhadores, decidir sobre a oportunidade de exercer e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Aqui já diz respeito aos servidores públicos. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, DF e dos municípios obedecerá ao princípio da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte: direito de greve, que será exercido nos termos definidos a lei específica. Esses aqui são os servidores, ou seja, não são regidos pela CLT. Aqui são os empregados públicos, que são regidos pela CLT, e os empregados privados. Aqui eficácia contida, aqui eficácia limitada. Então, tome muito cuidado para não confundir. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece, que também é muito boa essa questão, prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecida exclusivamente
pela Constituição Estadual. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Vamos para a resposta. Correto. Súmula vinculante, estude súmula vinculante. Ela é pequena, mas é muito importante. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro de prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Todavia, caso a competência do Tribunal do Júri fosse em relação à Constituição Federal, a prevalência seria de quem? Da Constituição Federal. Então, cuidado. No caso da Constituição Estadual, prevalece o Tribunal do Júri. No caso da Constituição Federal, prevalece a Constituição Federal. Um conflito aqui, então tem que ter muita atenção. Finalmente, a penúltima. Acerca do Poder Judiciário e suas funções essenciais de justiça, julgue o item a seguir. Vamos lá. A Advocacia Geral da União é responsável por promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Vamos para a resposta. Errado. São funções institucionais do Ministério Público. Aqui o artigo 129, inciso 3, Constituição Federal, promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Última questão. Gerson, 21 anos, acabei repetindo essa questão sem querer. E Gilson, com 16 anos de idade, foram presos em flagrante para prática de crime. Após regular a tramitação do processo nos juízes competentes, Gerson foi condenado pela prática de extorsão mediante sequestro e Gilson por cometimento de infração análoga a esse crime. Com relação a essa situação hipotética, julgue o próximo item. Conforme entendimento dos tribunais superiores, tendo sido condenado pela prática de crime hediondo, Gerson deverá ser submetido a exame criminológico para ter direito à progressão de regime. Eu não sei se você acertou ou errou a questão. Vamos ver se você vai acertar ou errar a questão novamente. Vamos lá. Vamos para a resposta. Errado. Conforme entendimento dos tribunais superiores, no caso de condenação de crimes hediondos, Gerson poderá e não deverá, ou seja, que é facultativo, e lá está como uma obrigação, de forma fundamentada para ter direito à progressão de regime, ser submetido a exame criminológico. Há duas súmulas importantes que tratam sobre o assunto em tela, a saber, a súmula vinculante 26 e a súmula 439 do STJ. Súmula vinculante 26. Para efeitos de progressão de regime de cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juiz de execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 872 de 90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo e não devendo determinar para tal fim de forma fundamentada a realização de exame criminológico. Súmula 439 da STJ. Admite-se, ou seja, facultativo, o exame criminológico para peculiaridades no caso, desde que em decisão motivada. Então, isso aí, pessoal, não desista porque a sua aprovação chegará. Então, aqui foram as 300 questões como prometido. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui! Agora, segunda-feira, amanhã, não vai dar tempo de subir o vídeo hoje porque demora muito para subir. Eu vou subir terça-feira pela manhã. Acho que meio-dia esteja já disponível, terça, meio-dia agora, no YouTube. Então é isso aí, pessoal. Ótimo dia a todos. Excelente dia. Abençoado. Fui.